Salve, salve! Olá, sou o professor Alex e você está no canal Termine Seus Estudos. Hoje estou nesse vídeo para divulgar com vocês, resolver com vocês as 12 perguntas mais fáceis, selecionadas por mim logicamente, que caiu no Enem de 2017. Estão preparados? Então, caneta na mão, cuca fresca, vamos resolver as 12 questões mais fáceis. Vamos lá, chega mais! Vamos começar pela questão 32, meus queridos e queridas. Qualquer brasileiro que tenha passado pelo ensino fundamental provavelmente já ouviu falar da cidade-estado grega, do Império Romano, do feudalismo, da Revolução Francesa, das guerras mundiais, de nomes como Nero, César, Napoleão, Hitler ou Stalin. Mas dificilmente ouviu falar em cidades-estados, Yorumbás, ou de povos como Haussá, Bakongo, Mekondo, Xhosa e Chaulide. Meu Deus, que nomes são esses? E da rainha Nzinga, de Musa Keita ou Samoa Michael. Meu Deus, cada nome. Longe de querer fazer elogios aos impérios e heróis africanos, é preciso reconhecer sua existência apagada nos nossos livros escolares. Aí a pergunta: o uso da memória criticada no texto é um exercício de poder na medida que... Turminha, muito simplinha essa, ok? Está criticando o quê? Falando muitos nomes, muito falado em escola, porém, depois do texto, falou o quê? Nomes que praticamente vocês nunca viram falar, que até eu errei com a pronúncia, não sei se vocês perceberam também. Qual que é essa medida? Qual que é a crítica que está fazendo no texto? Muito bem clara. Vamos ler cada uma? Você acha que esse texto fazendo essa questão dos nomes conhecidos com nomes desconhecidos é o quê? Letra A. Reproduz a realidade de fatos passados? Não, não é essa. Olha bem que interessante, ignora a existência de certas sociedades? Com certeza, se você marcou essa, se você pensou essa, parabéns, porque ela está ignorando, certamente, algumas culturas, até africanas, com nomes estranhos, para enaltecer culturas mais da Europa, muito mais falado. Então, se você colocou essa, que ignora a existência de certas sociedades, parabéns, ok? Espero que você tenha acertado essa. Vamos agora à próxima questão. Questão 34, meus queridos. Olha, um gráfico. Adoro questão com gráfico. Praticamente uma pergunta entregue. É só ficar atento com o gráfico. Vou ler o que diz o gráfico. Distribuição percentual da população por situação de domicílio. Brasil, 1980 a 2010. Se você reparar na legenda, nada mais, nada menos que a população urbana e rural no decorrer dos anos... Ok, não sei se vocês estão reparando aqui, no Brasil. É simples pensar, turminha, basta olhar. A população urbana houve um crescimento e, logicamente, a população rural houve um decréscimo. O gráfico é bem nítido nessa situação. Cada vez uma população urbana está crescendo e a população rural está diminuindo. Aí vai fazer uma pergunta assim, ó. A evolução da distribuição populacional retratada no gráfico sofreu influência do seguinte processo ocorrido no espaço agrário brasileiro. Está perguntando simples, por que cada vez mais tem mais urbanos do que população rural? Qual se encaixa mais isso? Porque a população rural, no caso, diminuiu bastante. Vamos ver qual se encaixa na ideia? Letra A. Expansão de frentes pioneiras? Nunca. Isso que não tem nada a ver, isso é coisa antiga. A B diz assim, ó, formação de cooperativas agrícolas. Como assim cooperativa vai diminuir? Não, vai até auxiliar. Não, essa daqui também não. Elimina, por favor. Criação de assentamentos familiares. Como assim? Está assentando a família, como assim vai diminuir? Jamais. Olha a D que interessante, onde que sobrou? Modernização dos métodos produtivos. Está dizendo o quê, turminha? Mecanização agrícola, maquinários, fertilizantes, fez o quê? Um intenso êxodo rural. Então, a mais que se encaixe nesse papel, a reprodução desse gráfico que vocês estão vendo aí, logicamente, a alternativa D. Então, espero que vocês tenham anotado essa e, logicamente, acertado. Vamos à próxima questão. Questão 36, vamos lá. Mais uma aí que eu achei muito facinha aí para vocês acertarem e serem felizes aí. Vamos lá, questão 36. As novas formas de interconexões e de organização política e cultural, rotulado como a expressão cybercultura, palavrinha-chave para você acertar, maravilha, tem potencial para originar uma verdadeira revolução, como uma inédita multiplicidade de pontos de vistas em todos os debates sociais relevantes. Cybercultura.
No texto, a originalidade de cybercultura está associada a quê? Cybercultura, primeiro que você tem que pensar, lembrou coisa de computador, ligação de internet? Parabéns, é uma solução para você acertar. Então, cybercultura, cultura associada, rapidez, qual que está falando isso? Vamos ler cada uma para você interpretar. A letra diz assim, ó, cybercultura está associada a capacidade de promover circulação de ideias. Gostei dessa, por que não, né? A cybercultura tem esse papel de o quê? Facilitar a circulação de ideias? Sim, uso de tecnologia, a cultura o quê? Está mais rápida, está mais veloz no mundo de hoje, né, meus queridos? Então, provavelmente, a A se encaixa. Logicamente, você não ia assinalar a letra A direto, mas eu vou ler as outras para ver se encaixa. Competência de inovar organizações de sindicatos? O que tem a ver cybercultura com sindicatos? Cala a boca, elimina essa. Olha C, vocação de esclarecer a consciência de classe. Cybercultura, consciência de classe? Para que isso? Nunca. Olha D, virtude de reforçar a aplicação de leis. Espera aí, cybercultura, divulgação de ideias, o que tem a ver com lei? Nunca, amiguinhos. Parabéns, se você colocou a A, que é capacidade de promover a circulação de ideias, faz uma que você acertou. Espero que você tenha acertado outra, tá certo? Próxima pergunta, questão 37, vamos a ela. Pura interpretação, quer ver? É importante enfatizar a relação entre o estudo e maternidade. Nota-se que entre as mulheres de 15 a 17 anos que não tinham filhos, 88,1% estavam estudando. Para aquelas que tinham um filho ou mais, somente 28,5% estudam e 68,7% delas não estudavam nem completaram o ensino médio, que seria adequado para estarem cursando. Galera, um textinho básico, com informações muito simples, dizendo para você o quê? Mulheres que não, logicamente, que não têm filhos, estão mais o quê? Estudando, ok? 88, está nítido no texto. Mulheres, adolescentes, nessa faixa etária de 15 a 17, que têm filho, ou seja, abandonam o estudo, ou muito também não terminam o ensino médio, né? Muitos casos desses é porque o quê? Não tem onde deixar a criança, muda tudo a estrutura familiar. E vamos lá a pergunta, muito facinho. A política pública para minimizar, ou seja, diminuir o problema descrito é o quê? O que seria para minimizar, para essa mãe voltar a estudar e não abandonar? Muito simples, vamos ver cada questão? A diz assim, ó. Universalizar significa o quê? Ter acesso a todos, o acesso das crianças às creches. Vou repetir, universalizar o acesso das crianças à creche. Tem a ver? Sim. Ajudaria essas mães adolescentes? Com certeza. Então essa é uma questão para se pensar. Muito interessante, mas vou ler a abrir para não fechar o raciocínio. Promover os cuidados de saúde da gestante? Não, acho que isso não é um cuidado público que tem que ter. Antes, tá certo? Ela voltar a estudar. Olha C, favorecer a inserção no mercado de trabalho? Não, também, porque a ideia do texto está falando de educação. Mulher que cada vez está abandonando o ensino, não tem nada a ver com trabalho. Olha D, ampliar as vagas do curso profissionalizante? Não, a mãe quer voltar a estudar, ela tem que voltar no ensino médio, fundamental, etc. Então, qual que seria uma solução? Política pública, uma ação do governo para ajudar essas mães adolescentes? Logicamente, você que pensou a letra A, universalizar o acesso das crianças à creche, parabéns a você, você acertou mais uma aí, espero que tenha acertado, ok? Vamos lá, próxima questão. Questão 38, vamos lá. Cerca de 1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Olha lá, assuntinho sobre água. Nos países em desenvolvimento, esse problema aparece relacionado a 80% das mortes e enfermidades, doenças. No século XX, o consumo de água multiplicou-se por 6, 2 vezes a taxa do crescimento da população mundial. Vamos à pergunta. No Brasil, uma uma atitude capaz de minimizar o problema descrito no texto é ao que? Turminha, essa daqui eu achei muito tranquila também, porque sem procurar alguma alternativa relacionado a água, tratamento de água, acesso à água. Vamos lá, então o texto era falando de água. Qual das alternativas de opção tem a ver com água, né? Não desperdício, dessa ideia dos problemas que a escassez de água está tendo. Vamos lá. Letra A. Aterro de resíduos sólidos. Meus amigos, o que isso tem a ver com água? Pelo amor de Deus, a A deixa quieto, abandona.
A B, senta a ideia na B. Tratamento de esgoto na cidade. Olha, interessante, esgotinho, etc. Saneamento básico, né? Como chega água limpinha para você. Isso tem a ver com o cuidado da água? Sim, muito interessante colocar essa. Olha, então, o tratamento de esgotos nas cidades. É uma ação eficaz para minimizar a questão da água? Sim, se você tem tratamento de esgoto, você não tem um desperdício exagerado de água, tá certo? Olha B, construção de usinas hidrelétricas. Eu sei que hidrelétrica tem a ver com água, mas não para solucionar o problema da escassez, meus queridos. A C, sinto muito se você pensou a C. Cuidado com a palavra hidrelétrica, né? Privatização de redes de abastecimento. Não, quer dizer, vender para o particular, isso vai salvar? Não, meus queridos. Uma solução, uma ação eficaz para minimizar o problema da água. Prazer, se você colocou a alternativa B, parabéns para você, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 45. O textinho meio grandinho, mas muito fácil de solucionar. Vem comigo na ideia. Vamos lá, questão 45. A discriminação com base em castas foi abolida pela Constituição promulgada da Índia, depois da independência do Reino Unido em 1947. Certo? Mas a instituição continua sólida, é uma das principais fatores da baixa mobilidade social do país. Vinculado ao hinduísmo, religião praticada por 85% dos indianos, o sistema de castas tem uma história de 3.000 anos e resiste a tentativas oficiais de extingui-los. O que está falando o textinho antes de ir para as alternativas, meus amores? A Índia ficou independente, correto? Fez uma nova constituição, um conjunto de leis, como está aqui para vocês, e ela teve algumas mudanças, porém, na sua tradição histórica, está falando 3.000 anos de religião hindu. Ela tem um sistema de castas. O que é o sistema de castas? Se você é noveleiro, como eu, você assistiu o Caminho das Índias, ok? Espero que você assistiu. Não assistiu, relaxa que eu explico. Castas é quando você poderia só casar com o seu próprio nível social. É tudo o quê? Separadinho por nível. E que onde vincula essa religião, só os indianos ou a religião hindu que segue isso. Então, qual que é o problema? Um novo país, porém, esse lado religioso ainda permeia, tá certo? Ainda está em circulação. Vamos lá, a pergunta. A reação social à legislação mencionada é um exemplo do quê? Tá certo? Então, o que você tem? A Índia existindo, a Índia independente, como está os textos, a Índia fazendo uma constituição, porém ela tem a religião ainda com o quê? Que essa prática de 85% dizendo religião hindu, pode ser que o quê? Vai dar um atrapalho, vai dar uma leve treta, como diz assim, tá certo? Vamos lá. Qual que se encaixa mais nessa ideia? Novo país, religião se encaixa. Vamos lá. Valorização da cultura estrangeira. Tem a ver isso aí com o texto? Negativo, não tem nada a ver. Estava fazendo uma valorização da cultura interna. Olha bem, manutenção de tradições ancestrais. Ancestrais, vocês pegaram que é coisa antiga? Galera, olha o texto falando aqui, ó, 3.000 anos. Sim, parabéns, nítido. Se você colocou a B, é essa mesmo, porque ele quer fazer uma, apesar de ser um país novo, moderno, com novas leis, vamos tentar fazer essa manutenção das tradições ancestrais. Então, a mais que se encaixa nessa ideia é a alternativa B. Vamos ler a C só para desencargo de consciência, né? Desencargo de consciência, vai aqui, né? Emancipação das camadas populares. Tem a ver com o texto camadas populares? Negativo. Redução das desigualdades econômicas. O que fala de economia o texto? Praticamente nada. Então, parabéns se você colocou a questão 45, a alternativa B.